Olá, voltamos agora com o limite da função polinomial. Para anunciar como se calcula o limite de uma função polinomial, precisamos de um teorema, tá? O teorema que aborda essa questão é o teorema 18.3.1. Diz o seguinte: limite da função polinomial. O limite da função polinomial suponha que você tenha um polinômio dessa forma aqui, ok? Com x tendendo a A. Ou seja, você vai calcular o limite de f de x, é uma função, mas não é uma função qualquer. Essa função aqui, ela tem características de um polinômio. É uma função polinomial, tá? Quando você for calcular o limite dessa função com x tendendo a A, o resultado desse limite vai ser o valor numérico desse polinômio para x igual a A. Ou seja, basta tirar o valor de x e substituir por a, né? A vantagem desse teorema é que você não precisa construir tabela, não precisa verificar limites à esquerda e à direita e não precisa usar a definição formal de limite para demonstrar. Basta tirar o valor de x, no lugar do valor de x você substitui por a, tá? Se vale para o limite bilateral, vale para o limite à esquerda e à direita também, tá? A demonstração disso aqui é teoricamente bem simples. Deixa eu baixar um pouquinho aqui, porque se você tem um polinômio dessa forma aqui e você aplica o limite com x tendendo a A de f de x, você tem aqui somas de termos, né? Como nós sabemos que o limite da soma é a soma dos limites, podemos aplicar o limite em cada termo desse individualmente. Nesse primeiro caso aqui é imediato, que é o a zero, né? Nesse primeiro termo. No segundo, nós temos o produto de uma constante por uma função, né? E aí eu posso repetir a constante e aplicar o limite somente em x. Aqui no segundo termo, a mesma coisa. Eu tenho um produto, né, de uma constante por uma função. Eu posso repetir a constante e aplicar o limite somente em x ao quadrado. Como nós sabemos que o limite da potenciação é a potenciação de limite, basta eu calcular o limite aqui dentro de x, né, com x, limite de x com x tendendo a A e elevar ao quadrado. Aqui a mesma coisa, basta aplicar o limite aqui na base, né, repetindo o A3 como constante, e o resultado de limite de x com x tendendo a elevado ao cubo será o resultado disso aqui, e eu faço isso sucessivamente até o x elevado a n. Teoricamente, o que precisamos para finalizar esse raciocínio é demonstrar que limite de x tendendo a de x apenas é igual ao próprio a, tá? Isso aqui, em termos de tabela, é imediato. Você pode fazer o x tendendo à esquerda e à direita, que vai dar o próprio a, tá? Mas podemos usar também a definição formal para fazer essa demonstração, né? Nós precisamos demonstrar que para todo delta maior que zero, existe um epsilon maior que zero. Aliás, é o contrário, né? Para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tá? E aí partimos da seguinte formalidade: f de x menos zero menos L precisa ser menor ou igual a E, né? E aqui x menos A precisa ser menor do que delta, tá? Dê uma olhada na definição de limite lá, vou só demonstrar que isso aí é verdade. Opa, voltar aqui. Então vamos lá, eu faço a partir daqui, para chegar aqui nesse segundo, faço f de x é x, o limite de L é A, isso aqui é menor do que E, e comparando esse com esse aqui, podemos dizer que o delta pode ser tomado como exatamente igual ao E. E aí, dessa forma, eu provo que para todo epsilon
maior que zero, existe um delta maior que zero. E eu acabo demonstrando que isso aqui é verdadeiro, tá? Ok? Usando isso aqui, que teoricamente é imediato. Opa, tô apertando o botão errado. É imediato, então eu vou aplicar o limite aqui. O limite de A1 eu vou repetir. Vou aplicar o limite aqui somente em x, com x tendendo a A. Observem que limite de x com x tendendo a A é A, então vai ficar A aqui, mais A2 vezes o limite de A2 foi repetido porque é constante, limite de x ao quadrado com x tendendo a A. Eu posso aplicar o limite aqui na base, como nós vimos pela propriedade de potenciação, me levar ao quadrado. Como o limite de x com x tendendo a A é o próprio A, então fica A ao quadrado. E aí, de uma forma geral, podemos ver que aqui é A ao cubo e, claro, generalizando, nós vamos ter o A elevado a N. Mas o que é isso aqui? Isso aqui nós aprendemos que é a mesma coisa que você tirar o x e colocar A, ou seja, é o valor numérico da função. Ó, basta tirar o x e colocar A no lugar. Ó. Valor numérico da função, tá? Com esse teorema aqui, você resolve limites de função polinomial, sem precisar recorrer à tabela, sem precisar recorrer à definição em seguida para demonstrar, tá? Vale também para o limite à esquerda e à direita, tá? Lembrando que isso aqui é uma forma geral, funciona para o bilateral. Vamos ver um exemplo aqui. Exemplo, calcule os limites da função polinomiais a seguir. Olha como é simples. Como já sabemos que isso aqui é um polinômio, basta você tirar o x e colocar 2 no lugar. Então, basta calcular, por exemplo, f de 2. Teoricamente, essa é a teoria, né? Na prática, né? Você vai tirar o x, no lugar do x você vai colocar 2. Só isso aqui que você vai fazer. Não há necessidade de fazer mais nada, tá? É como se você fosse calcular o f de 2, o valor numérico, ou seja, tirar o x e colocar o 2 no lugar. Não precisa construir tabela, não precisa verificar limite à esquerda, à direita, não precisa usar a definição formal para demonstrar, tá? Então vai ficar aqui menos 3 vezes 2 ao quadrado é 4, mais 2 menos 1 é 1, aí fica menos 12 mais 1. Menos 12 mais 1 é menos 11. Acabou, tá? Menos, aqui tira o x, coloca 2, aqui fica 2, aqui fica mais 1, 2 ao quadrado dá 4, menos 12, mais 1 dá menos 11. E o resultado desse limite. Façam a tabela se vocês quiserem e verifiquem que de fato isso vai dar menos 11, tanto à esquerda quanto à direita, tá? Outro exemplo. Temos aqui, é um polinômio isso aqui? Sim, se eu for multiplicar usando a propriedade distributiva, eu teria que fazer isso aqui, ó. Mas nós sabemos que o limite do produto é o produto dos limites, então eu aplico o limite aqui no primeiro polinômio, ou na primeira função polinomial, como queira, e aplico o limite no segundo. Como já sabemos pelo teorema lá, que o limite de uma função polinomial é o valor numérico da função, basta substituir o x por esse limite aqui. No caso, tirando o x, colocando 1, fica 1 ao quadrado, mais 5 vezes 1 menos 2. Isso aqui vezes, tiro o x também, coloco 1, já que isso aqui também é um polinômio, fica 1 ao cubo, mais 1. 1 ao quadrado é 1, 5 vezes 1 é 5, menos 2. 1 ao quadrado é 1, mais 1. Isso vai dar 1 mais 5 dá 6, menos 2 dá 4. Então isso aqui vai dar 4. E 1 mais 1 vai dar 2. 4 vezes 2 dá 8. Então o limite dessa função aqui, o produto desses dois polinômios é 8. Observe o trabalho que seria se você fosse fazer a propriedade distributiva e ainda fazer a tabela e posteriormente usar a definição para demonstrar, né? Então esse
esse teorema da função polinomial, ele nos ajuda muito no cálculo de funções que envolvem polinômios, tá? Ok, a letra C, você não tem, dentro dessa estrutura aqui completa, um polinômio. Mas você tem um polinômio em cima e um polinômio embaixo. E nós sabemos que o limite do quociente da divisão, né? Divisão e quociente é a mesma coisa, o limite do quociente é o quociente dos limites. Então basta aplicar o limite em cima, a função em cima, que é um polinômio, e aplicar o limite à função embaixo. Faltou o zerinho aqui, né? Pronto, em cima vai ficar. Tira o x, já que isso aqui é um polinômio, basta substituir o x pelo zero. Fica 0 ao cubo menos 3 vezes 0 ao quadrado, mais 0 menos 1. E aqui embaixo vai ficar 2, tira o x, coloco o zero também, 2 vezes 0 mais 5. 0 ao cubo dá 0, 3 vezes 0 ao quadrado dá 0, 0 sobrou menos 1 em cima, 2 vezes 0 dá 0, e aqui vai dar menos 1 sobre 5. Simples assim, sem nenhum problema. Deixa eu ver se tem mais algum outro exemplo. Tem esse aqui, da raiz cúbica, tá? Como sabemos que observe que aqui é a direita, mas o teorema continua válido tanto para a direita quanto para a esquerda, como também bilateral, né? Como sabemos que o limite da radiciação é a radiciação do limite, eu posso aplicar o limite aqui dentro, certo? Então, aplico o limite aqui dentro. E como aqui dentro nós temos um quociente, nós sabemos que o limite do quociente é o quociente dos limites. Basta aplicar o limite em cima. E aplicar o limite embaixo. Deixa eu ajeitar aqui. De 3x menos 13. Pronto, isso aqui é tudo dentro da raiz, tá, gente? Deixa eu dar uma prolongada aqui. Tudo dentro da raiz, tá? Então vai ficar a raiz cúbica de... Em cima, tiro o x no lugar do x, coloco 5. 5 ao cubo dá 125. Aqui embaixo, tiro o x, coloco 5. 3 vezes 5 dá 15, menos 13 dá 2. Fica a raiz cúbica de 128, que é 125 mais 3 por 2, que dá 64. E raiz cúbica de 64 é 4. Pronto. Então o resultado desse limite aqui é 4. Simples assim. Observe que a estrutura toda não é um polinômio, mas é formado em partes por polinômios. Eu posso aplicar as propriedades e em seguida aplicar o teorema da função polinomial. Basicamente é isso aí, gente. Se for um polinômio, basta aplicar esse teorema, tá? Não faz nenhum sentido você fazer tabelas ou em seguida utilizar a demonstração, a definição formal para demonstrar, tá? Use esse teorema nos exemplos anteriores que nós fizemos e descubra aí a praticidade desse teorema. Ok? Obrigado. Até a próxima.